Olá, meus irmãos, muito boa noite. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com suas famílias. Eu espero encontrar todos bem, com saúde, com muita paz no coração e amor. Estamos iniciando a nossa série, a nossa jornada bíblica, onde começaremos pelo livro de Gênesis e iremos fazer uma viagem pela palavra de Deus. Então, exatamente neste dia de hoje, dia 2 de maio, nós começamos por Gênesis, depois vamos para o segundo livro e aí a gente vai seguindo a sequência para estudar todo o Antigo Testamento e principalmente correlacionar com o Novo Testamento. É uma grande alegria estar nesse espaço novamente, falando com vocês da comunidade Jesus Me Transformou, falando com meus irmãos em Cristo, com as pessoas que estão cruzando meu caminho, com as pessoas que ainda irão cruzar, que Deus colocará no meu caminho para que nós possamos viver uma grande aventura juntos com a palavra de Deus. Isso é muito importante, nós sempre nos abastecermos da palavra de Deus, não é? Porque a nossa fé nos ensina que nós precisamos sempre orar, examinar as sagradas escrituras, para que nós possamos viver a palavra de Deus, o amor que Deus nos pede, cada dia com mais perseverança no mundo que nós estamos hoje. Então, meus irmãos, eu queria falar para vocês que nós vamos então começar a jornada bíblica. Ela vai ser transmitida pelo Instagram, tá? No momento, no Instagram, o vídeo máximo que eu consigo fazer é de 20 minutos. Eu não consigo, por enquanto, fazer um vídeo ao vivo, que eu muito gostaria de fazer ao vivo, né? Com oração, com intercessão, vocês participando. Infelizmente, porque eu ainda não tenho a marca que eles pedem, que é de 1000 seguidores. Então eu peço para você, meu irmão e minha irmã que hoje me escuta, se ainda não é meu seguidor, clique aí no botãozinho para me seguir, tá bom? Para que você possa receber todos os vídeos que nós fizermos e também compartilhe esse vídeo, porque é uma obra de evangelização, né? Eu quero levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas e oração também, porque é fundamental a gente entrar em oração, em comunidade, né? E oração é uma conversa nossa com Deus. Então eu gostaria muito de fazer esse tipo de oração ao vivo, como eu sempre fiz. Mas as redes sociais estão limitando, né? Você tem que ter um número X de seguidores para que você possa entrar ao vivo. E ao vivo, então, não teria um tempo pré-fixado, né? Como agora eu estou tendo um tempo de 20 minutos somente. Então, tempo que mal dá para eu fazer a reflexão da palavra, para comentar a palavra com vocês. E eu gostaria de finalizar com oração, tá? Eu também trago hoje a oração de Santa Madre Teresa de Calcutá. É uma oração muito bonita e nós vamos abrir o nosso estudo com essa oração. Então, vamos orar. Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando eu tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando eu tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde ao meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos.
Quando sofrer humilhação, dá-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhes através de nossas mãos o pão de cada dia e dai-lhes graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Muito bonita essa oração, né, meus irmãos? Eu quis iniciar com essa oração porque é a oração de uma missão, de um missionário, não é? Aquele que procura o próximo, que não para nas suas dores, que não para no seu sofrimento, que não para em si mesmo, mas que busca o outro, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele transforma aquela dor em amor. E eu sempre falo isso nas pregações que eu faço. Vamos transformar a nossa dor em amor, levando uma palavra amiga, levando um ombro para que o outro possa desabafar conosco, levando o nosso ouvido amigo, levando a nossa voz para quando precisarmos usar em prol do outro, sermos pedra de elevação para o outro e não pedra de tropeço, né? Então, uma oração bem missionária, bem bacana, de Santa Madre Teresa de Calcutá. Bom, agora nós vamos começar a nossa jornada bíblica, meus irmãos. E hoje começamos pelo livro de Gênesis, que é o livro das origens, da minha, da sua origem, da nossa origem. Em Gênesis 1, eu destaco um versículo que Deus, na narrativa de Gênesis, fala: e Deus viu que isso era bom. Isso aí a gente se repete, né? Esse trecho se repete inúmeras vezes. Então eu coloquei aqui, se repete em Gênesis 1:9, depois 12, depois versículo 18, depois versículo 21, 25 e 31. Então, nós estamos estudando, lembrando, o primeiro capítulo de Gênesis. E somente nesse primeiro capítulo, esse trechinho que eu destaquei, e Deus viu que isso era bom, né, está citado em 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos do capítulo 1. Eu destaquei isso, né, e Deus viu que isso era bom. Por que eu destaquei, irmãos? Aí vocês vão entender que alguns versículos que eu destaquei, porque são de suma importância no capítulo 1 de Gênesis. Então vamos fazer uma leitura primeiramente, bem calma, bem pausadamente, para que nós possamos entender essa mensagem, ok? Então vamos lá. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o primeiro dia da criação, meus irmãos. Olha que coisa magnífica. Deus começa criando o dia e a noite, a luz e as trevas. Deus disse:
faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que isso era bom. Então aqui pela primeira vez aparece esse trechinho que eu comentei no início. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente, seguindo a sua espécie, e árvores que produzem fruto, segundo a sua espécie, contendo fruto e a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Que luzeiros serão esses, meus irmãos? Os luzeiros para separar o dia da noite. Vamos então seguir. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia, sol, e o menor para presidir à noite, a lua. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminasse a terra, presidissem ao dia e à noite. Presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o 4º dia. Deus disse: polulem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Agora aqui, meus irmãos, no versículo 22, eu destaco que vocês vão ver a primeira bênção de Deus. Olha, e Deus os abençoou. Como que ele abençoou? Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o 5º dia. Então, uma paradinha aí para a gente ver, né? No 5º dia, saiu a primeira bênção de Deus, né? Se a gente reler esse trecho, a gente vai entender que essa bênção foi para seres vivos. Quais seres vivos? Os da água e as aves. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra, né? Então essa foi a primeira bênção de Deus. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie,
os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então reparem, né? Deus de novo viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. A mesma bênção que ele deu, né, lá em cima, a primeira bênção no versículo 22, aqui se repete no 28. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu, e a tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o sexto dia. Meus irmãos, e com isso nós terminamos o primeiro capítulo de Gênesis. Alguns pontos que eu vou considerar aqui que me chamaram mais atenção. E Deus viu que isso era bom. E isso é uma característica de nós também, seres humanos. Toda vez que a gente faz uma obra, faz alguma reforma que nós mesmos fazemos com as nossas mãos, um trabalho bem feito, nós olhamos para aquilo e falamos: poxa, como isso aqui ficou bom, né? Então, é uma característica do ser humano que vem de Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. A outro ponto: e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Isso no versículo 22, né? Seres vivos das águas e todas as aves. Essa foi a primeira bênção. Depois Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre toda a criação. Então, façamos, eu destaco esse façamos, porque Deus não está sozinho. Deus está com a sua palavra que age com ele. E essa palavra, o verbo que se encarnou no meio de nós, é Jesus Cristo. Então, aqui eu chamo a atenção a esse ponto também. Outro ponto, a segunda bênção de Deus. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, aqui existe uma ordem extra de Deus, né, que não foi dita para os seres vivos das águas e todas as aves. É uma ordem especial para o homem. Submetei a terra, mas não é explorar a terra, né? É fazer o bom uso de toda a criação de Deus. Outro ponto: Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Então, Deus, ao final da sua obra, ele contempla. E é isso também que nós fazemos. Nós contemplamos todo bom trabalho, todo bom serviço feito, não é? Então, é uma característica também que vem de Deus, que nós, como ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, as reflexões que eu coloco sobre esse capítulo, nós vamos passar um pouquinho dos 20 minutos, né? Vamos ver se o vídeo pelo Instagram vai entrar na íntegra. Eu acredito que não. Mas se não entrar na íntegra, nós temos o YouTube também, tá bem? Onde o vídeo será postado.
Então vamos lá, reflexão sobre este capítulo. Percebemos alguns dos atributos de Deus. Nosso Deus em sua obra, ele foi o quê? Zeloso, ele foi provedor e organizado. Ele entrega o seu melhor para toda a sua criação. E é assim que devemos ser, contemplativos e dar o nosso melhor para a Igreja de Cristo e para os nossos irmãos. Ele não é o Deus da confusão, portanto, devemos sempre almejar pela paz em nosso meio. Ele é organizado como mostra a narrativa bíblica. A obra da criação foi muito bem orquestrada por ele. Zeloso, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Eis aqui um exemplo do zelo de Deus, do cuidado de Deus, com todos os detalhes, né? Em Gênesis 1, 4, 5. Façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Então é um Deus zeloso. É um Deus também provedor, que proveu o alimento, as ervas dos campos, né? Então, faça-se a luz, e a luz foi feita em Gênesis 1, 3. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima, e assim se fez. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido, que é a terra, e assim se fez. Então aqui tem todas as passagens que falam que Deus é o quê? O Deus provedor, que provém ao homem todas as suas necessidades de luz, de água, de comida, né? Eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmo a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Olha o Deus provedor. Como é bom o nosso Deus e como nós devemos ser a sua imagem e semelhança, né? Em tudo o que ele é perfeito, o zelo, ser providente, ter o cuidado com os irmãos, com as coisas da igreja, com as coisas santas, né? Não sermos a assembleia da bagunça, mas a assembleia que medita, a assembleia que busca Deus espiritual, altamente espiritual, para podermos nos conectar com Deus, como Ele nos pede, né? Essa conexão, essa vida de oração, de meditação, de contemplação. Se Deus contemplou, quem somos nós para não fazermos a mesma coisa, contemplar a obra de Deus e através dessa obra maravilhosa que Ele criou, chegarmos à conclusão que Ele é o Deus de amor, o Deus providente, o Deus fiel, o Deus que não muda, né? E com isso, meus irmãos, nós encerramos aqui o nosso primeiro dia, muita alegria, de estudo do livro de Gênesis 1. Vamos prosseguir firmes e fortes e esperando brevemente entrar ao vivo para que a gente possa fazer nossas orações juntos, para que nós possamos fazer orações de intercessão também, tá bom? Vamos então, se você ainda não me segue, pode me seguir aí no Instagram, Regina Maria Lobo. Se você receber esse vídeo, você pode seguir também, tá bom? Chamando os amigos, os colegas, a família, para que a gente possa fazer aqui um grande grupo de oração e de estudo da palavra, porque nós precisamos disso, não é? Fiquem com Deus, na paz do Senhor, um bom domingo amanhã, tá? Vão à igreja, vão à missa, vão celebrar a esse Deus maravilhoso que nós temos, o nosso Criador, né? Que nós somos a imagem e semelhança dele. Tá bom? Um grande abraço para todos. Deus os abençoe profusamente.